Olá, eu me chamo Camila Rayane Gouveia Simões, participei do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, PIBIC, CNPq-UFPB, com o projeto Teorias Descoloniais e Interseccionalidades, Contribuição para a Historiografia e para o Ensino de História, com um plano de pesquisa Leituras Feministas Latino-Americana, sobre a orientação da doutora Ana Maria Veiga. Nosso trabalho tem como objetivo de desenvolvimento sustentável a igualdade de gênero. O movimento feminista, principalmente a partir dos anos de 1970, provocou um forte impacto nos estudos acadêmicos relacionados às mulheres, principalmente nas áreas das ciências humanas, elaborando teorias acerca das relações de dominação e subordinação de gênero, ampliando e consolidando estudos feministas e de gênero em diferentes áreas do saber. Dando continuidade às pesquisas anteriores, na quais busquei analisar a historiografia feminista mais ampla, este plano de trabalho está focado nas leituras feministas de autoras latino-americanas, tendo como referência a localização latino-americana, brasileira nordestina. Como objetivo geral, o plano de trabalho é ampliar o mapeamento da bibliografia que constitui os estudos feministas e de gênero na América Latina, a partir dos anos de 1970 até os anos mais recentes, incluindo e aprofundando debates sobre a interseccionalidade de categorias que articuladas demarcam opressões sobre não sujeitos, considerando situações de margens e o que denominamos o ser periférico. Primeiramente, foi necessário pensar em como iria ser realizado o mapeamento bibliográfico. Devido à pandemia de Covid-19, por questões de segurança, adotamos a mobilidade online, fazendo assim um mapeamento online de artigos, revistas, livros, entre outros dados que fossem importantes para a pesquisa. Demos assim início à coleta de dados. Partindo dessa coleta, a gente seguiu para a segunda parte da pesquisa, que foi onde a gente se debruçou sobre leituras de análise teórica, efetuando um cruzamento e interpretações de dados de diversos subtemas que incorporam as leituras feministas, né? Então, fazendo assim um estudo comparativo de autoras e autores. Através desses estudos, foi possível realizar debates aprofundados e olhares múltiplos sobre pós-colonialismo, pós-ocidentalismo, colonialidade do saber, descolonização do saber, num contexto latino-americano, para se chegar aos trabalhos que assomam o conceito de interseccionalidade e as relações entre produção de conhecimento científico e as demandas do movimento pela equidade social. A teoria decolonial se propõe a ter uma visão sobre raça, gênero, classe e geopolítica de forma interseccional. A teoria feminista negra, com as palavras de Sueli Carneiro, tem como eixo a luta contra o racismo como sistema de opressão. Segundo Oute Curiel, é necessário romper com a visão de que as denominações feminismo pós-colonial e feminismo decolonial são perspectivas epistemológicas e políticas idênticas. Para a autora, o conceito de pós-colonial tem posições variadas, usos históricos e muitas ambiguidades teóricas e políticas. O feminismo pós-colonial propõe a outra narrativa diante do feminismo hegemônico, geralmente branco e ocidental, desde as mulheres do terceiro mundo, e introduz a importância de considerar raça, classe e geopolítica para entender as relações geopolíticas. O grupo de pesquisa Projeta História das Mulheres, Gênero, Imagens e Sertões, o A e o H se refere ao audiovisual e história. Foi de extrema importância para a vigência desse plano de trabalho que se encerra, pois ele se apresenta como fundamental para a elaboração das pesquisas. Além disso, foi a partir dele que a gente conseguiu traçar metas e realizar atividades. Algumas dessas na quais eu vou me referir aqui no futuro, como uma biblioteca compartilhada, teve a ampliação de debates dos temas no curso de História, voltado para a teoria da história, o ensino de história. Através do grupo a gente teve acesso a outros núcleos de pesquisa envolvidos com as temáticas em questões, tornando possível uma troca de experiência entre pesquisadores e pesquisadoras no âmbito nacional e internacional. Como resultados,
eu não poderia deixar de citar os projetos desenvolvidos na Projeta, como é o caso do Fala Sertaneja, que se apresenta atualmente como um podcast de conversas com mulheres de diversos sertões e que também está sendo construído de forma conceitual e visualmente no formato de web documentário, interligando pesquisa, extensão e ensino. Outro podcast que também faz parte do grupo de pesquisa é o Paraibanas. Ele foi idealizado pela professora Ana Maria Veiga, pela Suzel de Oliveira e pela Glória Rabai, que traz história das mulheres e também grupos coletivos de mulheres, organizações que fizeram e que fazem parte da história paraibana. Todos os sábados é possível acompanhar entrevistas e pesquisas sobre as mulheres que são referência nas suas cidades e regiões, tanto do sertão ao litoral paraibano. O Instagram da Projeta também se mantém muito ativo, com indicações de filmes, de livros, com a produção do nosso podcast, com a produção dos nossos cursos. Então, tudo é colocado no Instagram como forma de democratização. Continuando com a prática de democratização da leitura, iniciada no projeto anterior, seguimos com a biblioteca compartilhada, que carinhosamente chamamos de Projeteca, compartilhando material com a finalidade exclusiva de promover pesquisas dentro do grupo, Esse projeto ele vai construir uma linha tênue de embates e encantamentos diante dos desafios de ensinar história na educação básica. E pensar e estudar as teorias feministas foi de extrema importância para que em muitos momentos se faça uma reorganização da praxis e seja realizada uma abordagem voltada aos sujeitos outros da história. Neste caso, a pesquisa trouxe inquietações sobre a história das mulheres sertanejas e como elas não chegam à população mais ampla, e como as produções dos que são considerados não sujeitos da história muitas vezes passam por um processo de apagamento dentro dos centros universitários e da própria sociedade como um todo. Dito isto, essa ampliação dos debates foi de extrema importância para observarmos as contribuições dos movimentos sociais que se interconectam como uma estratégia de rompimento com a discriminação racial, de gênero e social. A história contemporânea. Tais dados foram usados como exemplos para se pensar em trabalhos e relações com estratégias para o ensino de história. Dito isso, agradeço ao CNPq pela oportunidade dessa bolsa, ao UFPB e à Pró-Reitoria de Pesquisa.